Boa noite, queridos amigos do nosso Ceia, Centro Espírita Irmão Augusto. Mais uma vez estamos aqui reunidos diante dessa doutrina maravilhosa e antes de mais nada nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga presente nesta noite, para que possamos ser bastante envolvidos e trazer uma mensagem esclarecedora, ao mesmo tempo reconfortante. Hoje nós vamos falar sobre o tema vida após a morte. Então, nós começamos com uma pergunta. E aí, morremos e a partir daí ficamos em um longo e profundo sono? Ou há alguma vida após a morte? Nada de sono profundo. A morte, ao contrário do que as pessoas pensam, é a continuidade da vida. Aliás, é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção do que é vida, certo? A morte e a vida são questões de contrastes. Do mesmo modo que falamos de noite e dia, de alto e baixo, claro e escuro, nós falamos de morte e vida. Mas na verdade, o que só existe é vida. No corpo físico e fora do corpo físico. Então, aquelas criaturas que nós estamos vivendo hoje em um corpo físico, daqui a pouco mais estarão vivendo, ou estaremos vivendo fora deste corpo físico. E Paulo de Tarso já dizia que vivemos na terra em corpos corruptíveis e no céu viveremos em corpos incorruptíveis, referindo-se a esse corpo espiritual que nós espíritas chamamos de perispírito, E Paulo chamava de corpo espiritual o corpo incorruptível. Então vamos continuar a manter contato com os nossos seres queridos, Vamos continuar com as dificuldades, com aqueles que nós não tínhamos ou não temos muita afinidade. Vamos continuar com a necessidade de crescer, de evoluir, porque Jesus nos disse que era necessário ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. E como isso não pode acontecer de repente, numa única existência, numa única vida, até porque nem todos nós vivemos por muito tempo em uma única vida, não é mesmo? Tem pessoas que nascem e morrem, Outras vivem algumas horas, alguns dias ou poucos anos. E mesmo que nós vivêssemos 100 anos, 150 anos, que isso não acontece aqui na Terra, mas é uma hipótese, o que é que a gente aprende para sermos como Deus? Ou nos aproximar de Deus nesse período? Obviamente que é importantíssimo que tenhamos essa visão, que depois da morte as coisas não acabam, porque a morte é apenas o final do corpo físico, Nós saímos dos corpos, dos corpos, mas nós não saímos da vida. E por causa disso, que depois da morte só existe a vida. Então, se aqui na Terra nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, e no mundo espiritual nós evoluímos também? Evoluímos primordialmente no mundo espiritual, porque é o mundo normal e primitivo, é o mundo das realidades. Tudo que se passa no mundo Terra, nos planetas materiais, são as irrealidades. É como se nós estivéssemos trabalhando em um laboratório
para aprendermos aquilo que vamos fazer de fato na nossa vida. Estamos realizando na Terra, né, a experimentação da teoria aprendida. Então, se a gente aprende que na lei divina, que a lei divina é a lei do amor, a gente vem para a Terra para viver a lei do amor, certo? A lei, né? A lei do exemplo, né, que nós devemos dar. Essa lei do amor se espraia sobre diversas angulações. Você vai viver a lei do amor no trato com a sua família, né, na educação dos seus filhos, no respeito ao seu esposo ou à sua mulher. Você vai viver a lei do amor com os seus empregados, com os seus funcionários, com os seus patrões, com os seus colegas de trabalho. Você vai viver a lei do amor na sua realização social, né? No clube, qualquer lugar onde você esteja, porque a lei do amor é uma coisa amplíssima. Quando um governante vai viver a lei do amor? Quando ele se coloca a serviço do bem, que ele jurou no ato da posse. Então, quando você dá saúde, quando você dá escola, quando você dá condições de vida para as pessoas, quando você realiza uma oportunidade de emprego, da libertação do indivíduo, da libertação socioeconômica, né, a despeito de sua própria vida, você está amando. Então, a lei divina chama-se lei do amor. Ela contempla um leque muito amplo de possibilidades. Então, no mundo dos espíritos, nós continuamos a desenvolver essa busca de Deus em nós. Esse amor que precisamos desenvolver. E nos planetas materiais, como aqui na Terra, nós vamos exercitar isso. Por isso é que é difícil, pois esse é um mundo de provas, que nós já falamos tantas vezes, né? Qual é o aluno que acha uma prova fácil? Só o estado emocional que você vai para a prova, ela já está difícil, não é mesmo? Por mais que você tenha estudado tudo, sabido tudo, mas é uma prova. E quando se fala da expiação, que é a condição da Terra, então a provação significa aquele estágio que você está necessitado de fazer aprendizados novos. Você tem que aprender novas coisas e fixar esses aprendizados. E as expiações é aquele estágio que você resgata as dívidas morais. Acerta-se com a lei da consciência, paga os débitos, né, contraídos com a lei da vida. Então, a expiação é o que nos leva a sofrer, a resgatar, a enfrentar essas lutas morais, mas a provação é o que faz com que a gente, ao aprender, né, determinada coisa, sejamos testados nesse aprendizado feito. As religiões estão aí com essa finalidade, ou deveriam estar com essa finalidade, de nos fazer entender a importância de viver no mundo, né, de lei e de justiça, a lei do amor, a lei de caridade, a lei da sociedade, né? O difícil, meus amigos, não é morrer. Os espíritos falam isso, não é ir para o mundo espiritual. O difícil é estar aqui, né? Como qualquer outro aluno. O difícil não é ele estar na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, onde ele põe os pés para cima, onde ele fica à vontade. O difícil é viver no meio dos outros, né? Obedecendo regras, sabendo que ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas tem que fazer tudo o que ele deve, né? As pessoas à sua volta cobram o seu respeito, cobram o seu enquadramento. Então essa é a vida no mundo. Nós estamos numa escola
estamos exatamente aprendendo a crescer para Deus e nos libertar dos seres, espirituais desencarnados ou como espíritos encarnados. Temos que aprender a nos libertar. Então, depois que morremos, encontramos ou reencontramos nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas queridas de imediato, ou também os nossos inimigos, ou pouco amigos? Indubitavelmente. Não de imediato, mas a gente vai, encontrando. É como se você chegar de uma grande viagem, tá? Você, a princípio, encontra aqueles que estão lhe esperando no aeroporto, no porto, numa estação. Mas depois, no dia a dia, você encontra aquele na rua, aquele ali em algum lugar, alguém lhe chama no telefone. Você vai à feira, vai ao mercado, vai encontrando as pessoas. Quando nós chegamos no mundo espiritual, ocorre a mesmíssima coisa, Aqueles que vão nos esperar no pórtico, da vida espiritual, aqueles que sabiam que nós iríamos desencarnar e vão fazer a comissão de frente, a comissão de recepção para nos receber. E aí somos levados para esse estado de repouso, porque a gente precisa. Muitas vezes a gente sai do corpo lúcido, ativos, e depois é que relaxa. Muitas vezes a gente sai do corpo e não tem nem noção que desencarnou. Mas quando nós nos deparamos com aquela turma na estação nos esperando, e a gente sabe que eram parentes mortos, a ficha vai caindo. Como a gente, como nós dissemos popularmente, Nós vamos nos assenhorando da realidade, certo? E esses nossos seres queridos vão tratando de pouco a pouco nos informar que nós não fazemos mais parte da vida corporal. Mas há situações que nós desencarnamos completamente anestesiados. Entramos no mundo espiritual completamente sem memória de nada, como se estivéssemos no estado de coma, e só despertamos depois de muito tempo. Varia de indivíduo para indivíduo, mas o determinante para um bom despertar será sempre nossas ações na terra voltadas ao bem comum, além do amor que falamos no início. Aí deparamos com seres queridos à nossa volta, e com seres pouco amados à nossa volta. Alguns nos bendizem, outros nos fazem cobrança. Alguns que nos recebem bem, outros que nos hostilizam. Isso sempre de acordo com a nossa sementeira deixada no mundo. Há intrigas no mundo espiritual? Muitas intrigas no mundo espiritual. Porque uma coisa interessante é que nós não somos o corpo, nós somos o ser espiritual que utilizamos um corpo para habitar um planeta material, um corpo físico. No mundo espiritual nós viveremos num corpo energético, num corpo fluídico, num corpo espiritual, como a gente queira chamar. Mas aquela pessoa que tem por costume fazer intrigas, fazer o tititi, elas continuam fazendo isso. É por isso que muitas entidades da sombra se aproveitam de encarnados invigilantes e começam a pôr-lhes na mente intrigas contra terceiros. E de repente você nem sabe o porquê começa a desconfiar de alguém, dentro de você começa a vir uma falsa realidade, como se você tivesse nascido com aquela certeza, quando na verdade ela está sendo recalcada, induzida, inspirada por entidades intrigantes, entidades fofoqueiras, digamos assim, mas que se afinam com a nossa sintonia, certo? Então o indivíduo que se santifica, o indivíduo, ele não se santifica
porque saiu do corpo. Porque nós temos a mania de achar, porque a pessoa desencarnou, virou santo, né? Vai direto lá com Deus, mesmo que seja um amigo nosso, um parente, né? Gente, o indivíduo não fica santo, não vira anjo porque morreu, e nem vai diretamente para os braços de Deus. Nós saímos do corpo, repito, mas não saímos da vida. A vida é tudo. E desse modo, aquilo que a gente desenvolvia aqui, nós vamos continuar fazendo no mundo espiritual. É uma grande diferença, é que aqui, esse tititi, né? As pessoas que gostam desse tititi, né? Que vivem assim nessa massa, elas alimentam disso tudo, né? E quando nós chegamos na pátria espiritual, nós vamos ficando tão isolados desse nosso tititi, né? Que vamos nos sentindo infelizes, porque as entidades benfeitoras, né? Os nossos anjos guardiões, não dão guarida nesses estágios. Então ficamos, né? Na mão daqueles que nos se vicia, de quem nos explora, e essa exploração nos causa sofrimentos. E vamos aprendendo a deixar de falar mal, de pensar mal, de querer mal, pelo próprio a experiência do autossofrimento, né? De maneira que a grande diferença é o mundo em que nós vivemos, o mundo terra, certo? Ainda é um mundo em que o mal sobrepuja. Então, se alguém falar mal de você, comigo, é bem capaz que eu goste, porque eu descobri uma fragilidade sua, certo? Aí eu passo, né, de certa forma, a controlar a sua vida. Mas quando eu vou evoluindo, eu me dou conta que não interessa saber o seu lado negativo. E se algum dia eu souber, é para lhe ajudar, né? E não para tirar proveito disso, né? Para explorar a imagem negativa sobre você. No caso dessas mortes coletivas, catástrofes ambientais, pandemia, né? O que acontece logo após esses acidentes? Essas pessoas, esses espíritos, também chegam coletivamente no mundo espiritual? Todos juntos? Muitas pessoas questionam isso, né? Eles se encontram de imediato? Como é que funciona? É muito interessante isso, porque nós diríamos que eles chegam todos juntos no mundo espiritual, mas o mundo espiritual não é um lugar onde a gente vai tomando uma condução, né? Ou qualquer outra coisa. Como a gente aqui, né? Será que nós vamos chegar todos juntos ao Rio de Janeiro? A São Paulo saindo de Brasília? Não. Depende se eu for de ônibus, né? Se eu for de avião, se eu for de carro, se eu for a pé, né? Mas quando se trata de desencarnação, no momento em que eu saio do corpo físico, eu já estou no mundo espiritual automaticamente. O mundo espiritual é tudo que compõe o universo, né? O que vai pesar aí é o nível de minha espiritualidade, é a minha condição espiritual, tá? Sempre será essa que vai dizer se eu vou travar contato imediato com os meus benfeitores, com os meus amigos, com os meus familiares ou com os meus adversários, meus inimigos. Isso seria o nosso meio de transporte, certo? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou na realidade, né? Aquilo que eu escondo muitas vezes dos outros, mas que eu sou na realidade. Eu posso me sentir feliz em sair do corpo, livre de uma tormenta que a vida me causava, ou mais atormentado ainda, por uma razão muito curiosa. Quando nós estamos encarnados, né, quando nós estamos no corpo, todos os problemas que a gente vive, né, o corpo de certa forma é um quebra-luz, é um amortecedor.
Se eu estiver com muita dor de cabeça, eu tomo um comprimido, não é verdade? E vou dormir, pronto, passa. Mas no estado espiritual, quando eu não tenho mais o corpo físico, eu sofro tudo isso intensamente, sem a possibilidade de abafar, sem o quebra-luz, sem o amortecedor que o corpo representa. Então eu chego no plano espiritual, né? Eu entro nessa outra dimensão, sentindo um frio moral que eu criei para mim, ou um calor aconchegante, a paz que eu também criei para mim. Então, nesse caso, exatamente o que foi dito, a morte não é uma libertação? Outra pergunta que nós fazemos, né? Obrigatoriamente, não. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravidão para quem viveu se escravizando. E quem vive se escravizando? E quem vive se libertando? Vive se escravizando aquele que põe todas as suas fichas naquilo que vai ficar aqui. O meu valor maior é o meu carro, a minha casa, a minha mulher, o meu marido, é o meu filho, é o meu isso, é o meu aquilo, certo? Obviamente, quando eu tenho que deixar para trás tudo isso, eu sou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos, no mundo, usando as coisas, sem permitir que as coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu não digo que vou ficar feliz, mas eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o meu carro, mas quando eu não puder mais ter, eu tenho as minhas pernas, certo? Então serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando do mesmo jeito, Vão se libertando enquanto vão vivendo no corpo físico. São pessoas que não se apegam demasiadamente aos bens materiais. Meus queridos amigos, a separação é dolorosa, bem sabemos. Porém, temos que nos refazer para continuarmos a nossa jornada terrena da melhor maneira possível. Até quando nós também formos chamados para retornar à pátria espiritual. Para pessoas relativamente jovens que estão me ouvindo e que perderam seu companheiro ou a sua companheira, a doutrina espírita nos remete a reflexões, consoladoras, alertando que o desespero e a desesperança não devem fazer parte de nossas vidas. Só o tempo, trará o remédio que acalmará os nossos corações. Então eu peço a vocês, não desistem jamais de viver. Aguenta firme, porque apesar das dores, sempre valerá a pena viver. Mesmo porque nós não sabemos o que o alto reserva para aqueles que resistem até o fim. Está no Evangelho, aquele que resistir até o fim, este será salvo, não é mesmo? Como dissemos há pouco, a terra é um local que Deus nos colocou, onde nós encontraríamos os campos das provações e das expiações necessárias ao crescimento espiritual, até conquistarmos o merecimento de vivermos em lugares onde a dor, principalmente a da separação, não seja tão intensa. Já imaginaram viver em mundos ainda não perfeitos, onde existe a necessidade da separação, mas que essa separação não é tão dolorosa? Por que ela não é tão dolorosa? Porque não existirá a certeza, a incerteza, certo? Onde a família, vamos dizer assim, seja reunida, e lá haverá uma desmaterialização, e nós teremos a certeza que os nossos entes queridos estão indo para lugares melhores e que isso será motivo de mais esforços da nossa parte para nós podermos ir também.
Não é verdade? Então, são coisas que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar, porque existe sim planetas assim, né? Mas então nesses planetas onde não existe tanto sofrimento, as pessoas, nós sabemos que as pessoas quando vão desencarnar não vão para um umbral, não é? Vão continuar o seu estágio evolutivo, mas num grau melhor e maior ainda, né? Então essa também será, né? Esse também será o destino da Terra, pois todos os planetas acompanham a evolução do espírito. É o espírito que evolui, né? E ele precisa muitas vezes da matéria enquanto ele não estiver liberto totalmente, né? Por isso que o Cristo disse: felizes os que herdarem a terra. Mas como tudo, ele se referia ao futuro, porque hoje não existe tanta felicidade em herdar essa terra, né? Mas é quando nós estivermos voltando e a terra estiver transformada. Então, enquanto esse tempo não chega, e para vocês, né, que são, como disse há pouco, relativamente jovens, refaçam suas vidas, certo? Lembrem-se, aqueles que são católicos, e que estão me ouvindo, porque o Espiritismo tem a flexibilidade de agradar e atrair inúmeros simpatizantes, apesar de abraçarem outras crenças. Para os católicos, não diz o padre diante do altar, até que a morte os separe? Então, a morte vai nos separar do compromisso assumido diante do altar, dos compromissos morais diante da fidelidade, do companheirismo, do respeito. Entretanto, o amor verdadeiro permanecerá eterno, né? E nossos vínculos de afinidade jamais serão destruídos. E muitas vezes poderemos, né, até retornar, dando continuidade através dessa afinidade conquistada, né? E é a lei do amor, é o amor que soma. Ou até mesmo num resgate, quando juntos não soubermos lidar com as situações adversas. Então nós podemos voltar com entes queridos que nós já vivemos outras vezes, né, como companheiro ou companheira, mas nós podemos voltar também, e como muito mais vezes acontece, para resgates, né? Pelo menos aqui na Terra por hora, tá? Se porventura voltarmos, né, com nossos antigos parceiros, o que vai mudar é o corpo, a estrutura, a fisionomia, que vai atender às nossas novas necessidades, mas o espírito é o mesmo. Não mudamos o nosso caráter, nem a nossa personalidade quando tomamos um banho, uma chuveirada, não é? E mudamos de roupa. Então, os casais se apaixonam novamente e vem aquela famosa frase: nossa, parece que eu já te conhecia. Sinto algo dentro de mim intraduzível, não é? E começa tudo de novo, certo? Então, se você ainda é relativamente jovem, volto a dizer, e que perdeu a pessoa amada, se quiser, tens todo o direito de reconstruir a sua vida e tentar ser feliz, sem culpa ou dor na consciência. Lembre-se que a morte, até que a morte os separe, não é isso? Então muitos poderão questionar: Vagninho, não é hora de você falar isso? Tem muita gente com o coração apertado por causa da dor, da separação, das pessoas sofrendo muito. Sim, não resta dúvida. Aí eu digo: aguenta firme, confie em Deus. Mesmo porque também estão me ouvindo pessoas relativamente jovens que perderam seus companheiros há muito mais tempo, mas que não conseguem se levantar. Ficam deprimidas a ponto de desistir da vida. Algumas entram num estado tão grande de desespero para tentar encontrar seus companheiros, seus entes amados, seu filho também, às vezes, né? Um ser querido, que acabam se suicidando. Isso sim é a verdadeira tragédia, pois além de não encontrá-los, amargarão sofrimento ainda maiores por conta do desrespeito aos desígnios de Deus. Então, cada um com o seu livre-arbítrio,
Tem pessoas que absorvem relativamente bem a perda e dão continuidade a trabalhos sociais, não se casam mais e vivem felizes à espera do reencontro, né? Sem problemas, você vai decidir, né? Se casa-se novamente ou se tocará a sua vida agora nesse novo formato. O importante é que você não se revolte e que você seja feliz. Agora não podemos esquecer que nossos entes queridos, né, do outro lado também sofrem a dor da separação. A dor dói dos dois lados. E olha, nós perdemos um companheiro, às vezes nós perdemos uma irmã, nós perdemos um irmão, uma mãe, um pai, uma irmã. Eles perderam os familiares todos, se nós formos olhar, não é verdade? Não estão distantes. Entretanto, o tempo por lá corre muito mais rápido, porque eles não estão condicionados ao tempo material. Lá eles têm e terão a certeza que aquilo para nós ainda, que aquilo ainda para nós é uma dúvida muito grande. Eu respeito e entendo perfeitamente o pensamento do luto. Por isso, né, para terminar, eu vou contar duas histórias que aconteceram aqui nesta casa, né? Certa vez, uma jovem trabalhadora ficou viúva. A dor foi terrível, porque nós espíritas também sofremos a separação. Aí o seu Mário, que dirigiu essa casa por 50 anos, né? Um homem maravilhoso, com toda a sua experiência e amor, pediu para que essa pessoa levantasse a cabeça, porque só olhando para baixo, né? Certo? Além de poder com mais facilidade tropeçar no obstáculo que viria logo à frente, também não iria conseguir enxergar alguma mudança necessária para a sua existência, ou alguém muito interessante que poderia aparecer, não é verdade? Hoje, essa senhora vive com o seu novo companheiro, que também havia enviuvado. Mais maduros, reconstruíram suas vidas, juntaram suas famílias, vivem momentos e vivem, né, porque estão aqui ainda, vivem momentos felizes e outros difíceis, normal, né? Essa nova união ajudou a cicatrizar feridas causadas pela separação, mas jamais esqueceram dos seus antigos companheiros, porque os vínculos de amor, como eu disse, jamais se destroem. Outro caso, há mais de 10 anos, foi também de um jovem rapaz que perdeu a sua companheira, com que eles juntos tiveram 2 filhos, né? Ele é meu amigo, né? Me procurou várias vezes no atendimento fraternal que fazíamos, né? Hoje fazemos de novo, mas nós tínhamos um outro modelo de atendimento, né? Ele estava sem chão, desesperado. Em um dos diversos atendimentos, disse a ele que ele era jovem, né? Queria encontrar um novo amor, queria refazer, né, a sua vida. Um ano se passou, ele conheceu uma mulher, também viúva, trazia com ela 2 filhos, um era portador de necessidades especiais. Namoraram uns 3 anos e resolveram se casar. Olha que legal e ao mesmo tempo desafiador. Ela é evangélica e ele espírita. Fui convidado para a cerimônia, tive um prazer muito grande, né? Uma honra para mim foi, pois ele não se cansava de agradecer, né? Aquela e outras conversas que nós tivemos, até mesmo através do privado no Facebook, né? No inbox, né? Então, essa nova união já rendeu mais uma oportunidade de reencarne, porque eles tiveram mais um filho, e hoje eles são em 5, imagina, né? Na situação do nosso país, são em 5. Então eu não tenho, né, que pôr na minha cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que o meu marido é o meu marido. Nós estamos marido e mulher. Nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, mas na verdade nós somos membros dessa grande família universal,
universal. Não é isso que nós falamos? Nós somos irmãos perante Deus, nós somos membros de uma grande família universal. Então, embora amando o esposo, né, a esposa, o filho, o parente, o amigo, nós temos que ter em mente que um dia teremos que atravessar essa grande ponte elevadíssima do plano e do mundo espiritual, certo? E que cada um vai se ligar com a sua sintonia espiritual, desculpem. Não é o parentesco consanguíneo da terra, é a nossa vinculação psíquica. Se o filho de uma mãe santa for uma alma atormentada, eu vou ter que me vincular a almas atormentadas. É a lei de justiça que a divindade criou de modo que a gente vai vivendo no mundo sabendo que ninguém é de ninguém, como dizia a música popular. E a partir daí, né, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuí-las, né? Sem desejar ser dono delas. E isso nos liberta profundamente. Aguente firme. Conte comigo, mas acima de tudo, conte com Deus. Estamos juntos sempre. Vamos agora escutar uma música, como é de plástico, eu gosto, uma música bem bacana. Eu acho que essa música é evangélica, mas não importa, o que importa é o que ela traz no seu conteúdo, tá bom? E vamos depois para o passe e para a fluidificação da água, tá bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado, gente, pela paciência, pela simpatia e por estarmos juntos mais uma vez. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas.